Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal Saúde Digital News. Hoje o nosso entrevistado é o Fernando Silveira Filho, que é presidente da ABMED, Associação Brasileira da Indústria de Tecnologia para a Saúde. Hoje aqui nós vamos falar sobre a nova política industrial brasileira focada na saúde e outros temas de relevância para o setor. Fernando, muito obrigado pela sua participação no nosso podcast. Obrigado, Claudinei. Boa tarde a todos. Sou Fernando Silveira Filho, presidente executivo da ABMED, que é a Associação Brasileira da Indústria de Tecnologia para a Saúde. Fernando, recentemente foi anunciada a nova política industrial pelo governo federal, que posiciona a inovação e a sustentabilidade no centro do desenvolvimento econômico, estimulando a pesquisa, a tecnologia nos mais diversos segmentos com responsabilidade social e ambiental. Essa política representa uma visão de futuro, na sua opinião? Qual que é o raio-x da indústria nacional de saúde atualmente? Bem, Claudinei, é muito importante, a retomada do processo de industrialização no Brasil. Todos temos acompanhado essas discussões que mostram e comprovam uma desindustrialização precoce do país. O Brasil não chegou como política de Estado, não chegou a completar o ciclo completo de industrialização. Então, é muito importante e muito estimulante retomarmos as discussões relativas a uma política industrial. Do ponto de vista de como a gente vê isso, obviamente, uma política industrial ela leva tempo para maturar. A própria política que foi divulgada ainda carece de algumas regulamentações, algumas especificidades que estão por ser lançados, programas mais específicos, ou seja, aterrizar mesmo como é que se implantaria essa política, mas eu acho de extrema relevância que a gente retorne essa discussão, haja vista as oportunidades que existem em nível global, dado os rearranjos das cadeias globais de abastecimento. E você acredita e tem confiança que nós temos capacidade de competir e liderar essa área estratégica dentro desse mundo competitivo? Você acha que nós somos viáveis? Como é que a gente pode atingir esses objetivos preconizados nessa nova política industrial? Olha, o conjunto de medidas que foram esboçadas na política industrial, elas são pertinentes, embora me pareçam bastante amplas, de novo, a gente está num estágio de industrialização no país que nos tira, quando eu falo industrialização, eu estou falando da indústria de transformação, não excluindo a indústria básica. E nós temos um gap importante em inovação, principalmente, a gente sabe disso, o Brasil é um dos top 20 países do mundo, mas quando se trata de inovação, a nossa posição está ali em 50º alguma coisa, ou seja, temos um gap importante no desenvolvimento de tecnologia. Eu acho que o prazo previsto para até 2033 é um prazo interessante, mas existe uma série ainda de situações que precisam ser devidamente direcionadas para que os investimentos comecem efetivamente a ocorrer, principalmente por parte do setor privado. Em termos de desenvolvimento de tecnologia e inovação, nós temos excelentes centros de pesquisa, áreas de desenvolvimento. Eu costumo dizer que inteligência no Brasil não falta. O que a gente precisa é canalizar isso de uma maneira a ser otimizado e com objetivos muito mais específicos. Quando você abrange com uma política algo muito amplo, é complexo depois você conseguir resolver problemas pontuais. Eu acho que uma das questões fundamentais que a gente tem que endereçar é que para que essa política tenha êxito, principalmente no que se refere à atração de investimentos por parte do setor privado, é sanar ainda alguns obstáculos relativos à segurança jurídica. Nós precisamos acabar de implantar a reforma tributária ou definir como ela será implantada. Nós precisamos trazer mais previsibilidade para que os investimentos ocorram. Eu acho que nesse momento o que nós temos é um desenho, um esboço de política já válido, mas que carece ainda de elementos que venham a dar sustentabilidade.
Inclusive, a meta dessa política é ampliar a participação da produção nacional, hoje em 42%, para 70% na área de medicamentos, vacinas, equipamentos e dispositivos médicos, né? E também tornar o complexo econômico e industrial na saúde mais resiliente, né? Para reduzir as nossas vulnerabilidades do SUS e ampliar a assistência, né? Como é que nós poderemos chegar a essas metas? Como é que você vê essa meta, se ela é viável? Olha, eu prefiro te responder isso, Cláudio, dizendo que eu não conheço e não tenho informação de nenhum país do mundo que tenha 70% de autossuficiência na área de saúde, né? Mesmo aqueles países como China, Índia, que detêm certos elos dessa cadeia de uma forma preponderante, ainda assim eles dependem de outros países para poder compor até o seu próprio abastecimento local. Eu acho que é uma meta ambiciosa, mas que marca muito mais uma tendência a ser buscada do que efetivamente um número absoluto a ser atingido. Prioritariamente, se nós pensarmos até pela infraestrutura já instalada com os laboratórios públicos, produção de IFA, eu acho que nessa linha talvez a gente avance um pouco mais rápido. E o mercado brasileiro, per si, ele é um mercado pequeno em saúde comparado ao resto do mundo, né? A gente representa, acho que, 2%. Então, isso é fundamental que a gente entenda que a política industrial que se vem a instalar no país, com esse recorte de complexo econômico industrial da saúde, ele tem que levar em consideração 3 aspectos. O SUS, como você mencionou, né, a saúde pública brasileira, o mercado privado de saúde no Brasil, que tem espaço ainda para se desenvolver, e principalmente que seja uma política industrial que traga competitividade para as empresas aqui operantes terem possibilidade de competir no exterior. E aí a gente volta um pouco àquela primeira parte da conversa que a gente teve, quando fala do gap tecnológico de inovação, para que a gente possa concorrer de forma, pelo menos, equilibrada com outros países que detêm muito mais tecnologia e são detentores já de parcelas importantes do mercado. Inclusive, você falou no SUS, né? O governo está colocando o SUS como um indutor para estimular esse crescimento e com um orçamento previsto para chegar a 42 bilhões nos próximos anos, né? Você acredita que esse objetivo é viável, né? Como é que você avalia esse objetivo? A política industrial ela conversa um pouco, né? E o que está destinado para a política industrial conversa um pouco com o novo PAC, que tem ali um pedaço de investimento para a área de saúde, né? Se não me equivoco agora, coisa de 30 bilhões para a saúde, que visa fundamentalmente a instalação de novos pontos de atendimento, novos hospitais, clínicas, que evidentemente vão demandar equipamentos, vão demandar dispositivos médicos, como vão demandar também mão de obra, pessoal qualificado. Então, do ponto de vista de crescimento da participação do setor público, esse é o lado que sustenta um pouco essa hipótese de chegar aos 42 bi, até porque tem 30 bi a ser destinado para o PAC da saúde. Perfeito. Dentro desse projeto do governo, né, foram criados 6 programas estruturantes, né, e para desenvolvimento desse complexo econômico e industrial da saúde, né. O primeiro programa prevê uma parceria para o desenvolvimento produtivo, né, as PDPs, para reduzir as vulnerabilidades do SUS, né, ampliar o acesso da população à saúde, né. Como estimativa, o poder público pretende atrair até 2026 23 bilhões do setor privado, né? O setor privado está preparado para fazer esse investimento? Qual a sua opinião sobre a viabilidade dessa meta? De novo, Claudinei, como eu já mencionei, eu acho que um dos principais fatores é trazer segurança jurídica. Questão da reforma tributária terminada, outros aspectos relativos a legislações que precisam ser devidamente adequados.
do ponto de vista de PDPs, a gente tem que pensar sempre em dois segmentos, quando a gente fala de saúde. O segmento de medicamentos teve até algumas experiências exitosas ou que frutificaram lá no passado. No setor de dispositivos e equipamentos médicos, que é o setor que a Abimed atua, tecnologia para a saúde, né? É um pouco mais complexo, né? A gente fala muito mais de transferência tecnológica ou algum outro tipo de parceria do que PDP. Não existem laboratórios públicos habilitados a participar de um processo de fabricação de um equipamento. É diferente de medicamento, de vacinas, né? Mas, de novo, eu acho que um dos pontos que a gente observa nessa nova proposta de política industrial é que ela também ela não menciona nenhum ponto de atratividade para novos investimentos internacionais, investimentos globais. Ela tem um viés bastante de mercado interno, de atendimento ao setor público, com alguma prerrogativa de exportação. Mas é importante, de novo, citar que a alta tecnologia e os detentores de tecnologia são os países centrais. E essas empresas que estão localizadas nesse país, nós mesmos temos aqui na Abimed, felizmente, muitas empresas globais afiliadas a nós com operação no Brasil, com fábricas no Brasil, né, que podem ser expandidas, que podem trazer novas linhas, mas isso tudo tem a ver e vai depender bastante de como vai caminhar todo esse processo de ampliação de segurança jurídica e, principalmente, de sentir que existe uma inclinação para que se aumente ou que se atraia efetivamente capitais de qualquer origem, né? Não somente capital de origem nacional. Outra meta do programa é o desenvolvimento da inovação local, né? Que prevê também a formação de profissionais de tecnologia, né? Superar esse gargalo que nós temos no setor, principalmente nas áreas inovadoras, como agora a gente está vendo com a inteligência artificial, né? Como é que você vê essa questão do problema da inovação vis-à-vis a formação de mão de obra? Bom, a educação no Brasil é um grande desafio já há muitas décadas, né? Hoje a gente está convivendo com esse gap de mão de obra, né, na área de tecnologia, né? É apontado aí, já foi até publicado, acho. Existe um gap de aproximadamente 400, 500 mil profissionais na área de tecnologia no Brasil. De novo, para que a gente dê o salto que precisa ser dado, nós vamos ter que acelerar os processos todos, não só de formação e educação básica, mas principalmente de capacitação profissional, né? Educação continuada, para que a gente possa trazer mais pessoas para dentro desse universo. Alguns estados, ou vários estados, têm seus programas desenvolvidos em andamento para estimular mais gente, né, a se dedicar. Só que quando você fala de inteligência artificial, por exemplo, né, que é um dos elementos que hoje está mais sendo comentado, isso demanda uma formação profissional um pouco mais extensa. Então, eu acho que a gente tem aí também, e está previsto também dentro do programa de industrialização, investimentos nas várias áreas, justamente para poder tentar sanar esse gap no curto prazo. Mas eu acho que leva algum tempo antes da gente chegar no patamar que nós precisamos para que a indústria possa realmente absorver essa mão de obra devidamente qualificada. No nosso setor, especificamente de dispositivos e equipamentos médicos, a mão de obra é altamente qualificada, né? E as empresas, principalmente as grandes empresas globais, elas fazem investimentos continuados na formação das equipes e na melhoria dos skills, das habilidades e do conhecimento que as pessoas precisam ter. Um dos desafios, né, a ser superado pela essa nova política industrial é a ampliação da produção de equipamentos médicos, né? Em 2022, ele somou 3,89 bilhões de dólares e registrou um consumo aparente de 7,8 bilhões de dólares, né? Já o valor exportado pelo país de dispositivos e insumos médicos hospitalares foi de 5,5 bilhões de dólares naquele ano.
Na opinião da ABIMED, né, o que deve ser feito para ampliar essas iniciativas para que esses números cresçam? Ao longo de muitos anos, Claudinei, o Brasil passou, não só no nosso setor, como em quase todos os setores industriais, por um processo de troca de fabricação local por importação. Primeiro, porque o câmbio era favorável, segundo, porque não tinha investimento local em tecnologia, existia abundância de recursos financeiros no mundo para fazer o funding de operações, ou seja, tinha uma condição global de financiar o modelo que era favorável para a importação. Então, nos últimos anos, e a pandemia, de uma certa maneira, mostrou uma série de debilidades em todos os sistemas de saúde no mundo inteiro, em todos os países, não é privilégio do Brasil, não. E isso faz com que todos os países estejam revendo as suas estratégias do ponto de vista de segurança de saúde, né, para o país, não depender tanto de provedores internacionais ou de provedores externos ou de regiões específicas. Daí a questão do rearranjo das cadeias globais de abastecimento, como o reshoring, nearshoring, uma série de medidas que as empresas todas e os países estão tomando ao longo de todo o planeta. Do ponto de vista para o Brasil reverter isso, eu acho que a política industrial estabelecida, uma vez estabelecida, com todos os parâmetros já ajustados, ela vai ser o grande indutor. Mas, de novo, ela tem que encarar a questão na amplitude que a questão tem. Precisamos ser atrativos para capital internacional, precisamos entender que, uma vez estabelecida e fortalecida essa indústria, ela tem que contar com um mercado público, com um mercado privado e com capacidade de exportação. O custo do Brasil ainda tem uns bons anos à frente para chegar num patamar que dê competitividade para as empresas brasileiras no exterior, sem que haja nenhum tipo de protecionismo. Simplesmente num âmbito de competitividade realmente por qualidade, por tecnologia, por capacidade de abastecer, por penetração de mercado e principalmente levando sempre, no caso de dispositivos e equipamentos médicos, a questão da segurança e da eficácia para os pacientes. A política está prevendo, né, ter alguns benefícios, principalmente na área de crédito, na redução de créditos no setor, e também ela tá assim, ambicionando ser mais competitiva no mercado exterior. Você acredita que a redução de crédito aqui no Brasil, principalmente para essa área de equipamentos, insumos de saúde, vai viabilizar isso, vai ativar mais a produção, ela vai ser mais competitiva no mercado exterior? De novo, nós temos uma questão que é o custo do Brasil. Então, a redução do custo de crédito ajuda, né? É a questão da taxa Selic. Quando o custo do dinheiro interno é muito alto, por mais que você tenha eficiência operacional, é difícil competir. Então, é todo um complexo e toda uma composição de elementos que vão trazer essa competitividade. É a gente trazer tecnologias que possam tornar os nossos produtos atrativos e competitivos, é um custo local, um custo Brasil minimizado, de tal forma a que as empresas não exportem custo, então elas, para não perderem competitividade, como hoje ocorre, né? E, por outro lado, de novo, ter a escala necessária para que essa competitividade ocorra. O setor de equipamentos e dispositivos médicos gera aproximadamente 177 mil empregos diretos e qualificados, né? Quais são suas expectativas de crescimento de mão de obra total, né? E também dos cargos especializados, né? Porque é uma indústria que exige uma mão de obra mais qualificada, né? Depois que essa política industrial para a saúde entrar em vigor, ela vai estimular essa formação, essa capacidade? Eu acho que sim, né? O nosso entendimento, inclusive o nosso setor de dispositivos e equipamentos médicos, mesmo ao longo da pandemia, aumentou o número de postos de trabalho, não diminuiu em nenhum dos anos da pandemia. Como eu disse, é um setor que demanda mão de obra qualificada e investe na qualificação dos profissionais. Isso também não é privilégio só nosso, a indústria de saúde como um todo,
é uma indústria de mão de obra qualificada, né? Tem que ser altamente qualificada. No aspecto específico de tecnologia, eu acho que tomando a preocupação não é nesse horizonte de tempo. A gente já falou do gap de mão de obra para trabalhar em tecnologia, mas eu acho que existe um outro fator que é pensar um pouco a mais longo prazo e já identificar na educação básica, na educação média, né, do ensino médio, como é que a gente vai formar cada vez mais profissionais melhor qualificados, né? Os nossos gaps, eles começam nas provas de matemática, começam nas provas de português, ou seja, se nós não melhorarmos toda a infraestrutura, aí não é um discurso vazio, né? Nós temos dados disponíveis para quem quiser, nós, que eu digo, nós como cidadãos, né? Está na imprensa, tá, em todos os lugares a gente tem dados que mostram a necessidade da gente melhorar cada vez mais a educação básica, ensino médio, ensino profissionalizante, para que a gente gere capacidade, gere volume de pessoas para continuar evoluindo do ponto de vista de conhecimento, né? A formação universitária sempre é bem-vinda, óbvio, mas existem inúmeros cargos que podem e têm uma remuneração bastante atrativa e que não necessariamente demandam curso superior. Uma questão em pauta aí para o setor de saúde, como para inúmeros setores, é a questão da sustentabilidade, né? Como é que a ABMed vê essa questão dos desafios das empresas do setor adotarem práticas de sustentabilidade, né? Como, por exemplo, o descarte de resíduos de eletrônica, a descarbonização? Como é que a ABMed se envolve nesse tema do ESG? Nós temos já formado há 2 anos um comitê aqui na ABMed para tratar de temas de ESG, muito mais o E e o S do que o G, porque o governança é um pouco decisão interna de cada empresa, de como se conduz, mas do ponto de vista de levar informação e conhecimento às nossas associadas, tivemos a oportunidade, o ano passado, de lançar um documento mostrando as iniciativas que nossas associadas tiveram em 2022 e 2023 na área de ESG, com exemplos muito interessantes de gestão de água, gestão de efluentes. Nós temos trabalhado isso de uma maneira mais intensa e eu acho que, à luz da nova política, que também prevê uma modelagem de implantação de novas empresas, já prevendo essa baixa pegada de carbono, mais e mais a gente vai conseguir levar isso não só do ponto de vista setorial, mas também para toda a população, a necessidade de certa, como é a questão de logística reversa, como é a questão de descartes, que a gente mesmo tem em casa ainda a desenvolver, né? Então, nós trabalhamos forte esse assunto, temos materiais, como eu disse, materiais divulgados, temos comitês específicos, promovemos rodadas de discussão com as associadas, realizamos alguns outros eventos abertos com participação de setor público e outros entes, para que a gente tenha uma discussão pertinente sobre o assunto, sem emocionalismo, mas, ao mesmo tempo, endereçando os pontos que são críticos. Fernando, para finalizar, de que maneira a ABMed pode contribuir para que as empresas do setor tenham um desenvolvimento de inovações disruptivas, vamos dizer assim, para impactar a saúde brasileira? Como é que a ABMed pode apoiar o setor nessa transformação do setor de forma mais acelerada? Olha, Claudinei, a ABMed ela vem trabalhando ao longo dos últimos anos de uma forma cada vez mais intensa, de maneira a contribuir com a formulação de políticas públicas que sejam equilibradas, não só para o setor, mas para o setor de dispositivos e equipamentos médicos, mas para o setor de saúde como um todo. Nós temos trazido ao conhecimento das nossas associadas, e aí são associadas dos mais diversos tamanhos e origens de capital, aproximação com os principais órgãos de fomento, tanto do governo federal como do governo estadual, mostrando as alternativas de financiamento para pesquisa e inovação, da mesma maneira que
trazemos experiências internacionais também, temos acesso a experiências internacionais para poder trabalhar junto aos formuladores de políticas públicas no sentido de trazer cada vez mais aproximação da indústria com a academia e com os centros de pesquisa, né, que é a tripla hélice clássica de desenvolvimento de inovação. Entrevistamos aqui o Fernando Silveira Filho, que é o presidente da ABMED. Fernando, muito obrigado pela sua participação no podcast Saúde Digitalk. Até a próxima. Muito obrigado, Claudinei. Até a próxima.